Olá, aqui mais uma vez falando sobre teoria polivagal. Trouxe aqui um gráfico para que fique melhor entendido como é feito o aprendizado no ser humano da resposta a uma ameaça, né? Essa curva originalmente é utilizada para o estudo e tratamento de traumas, mas ela foi originalmente descrita por Wilhelm Reich para falar sobre o orgasmo masculino, né? Em que um homem experimenta um movimento de excitação durante o ato sexual até haver um clímax e depois da ejaculação haver uma descarga e retorno depois de um tempo às condições iniciais pré-orgasmo, pré-excitação, né? No caso da mulher, ela também teria um clímax, mas não descarregaria totalmente. Ela ficaria com resíduo de carga, que é considerado um estado de melancolia, né? Mas essa mesma curva é utilizada para o aprendizado de como, por exemplo, um bebê que sente fome começa a ficar preocupado e a chorar e a gemer e a gritar até que vem um pai ou uma mãe em atenção a esse bebê, pega no colo, tranquiliza-o, alimenta-o e ele percebe que não vai morrer daquela fome, né? Então um bebezinho, no seu aprendizado, seu sistema nervoso autônomo, ele numa situação de cólica, ele começa a disparar uma reação, primeiro pequenos gemidos, depois ele percebe que a dor está aumentando e ele começa a chorar mais fortemente e de uma forma diferente do gemido e do choro da fome. E a mãe, ou um pai, ou um familiar, ou uma enfermeira pegam esse neném ou balançam um bercinho e falam com uma voz calma e esse bebê vai se acalmando e vai fazendo esse aprendizado que é a resiliência a uma agressão externa. Ele vai começando a diferenciar se é uma agressão, a fome seria uma agressão muito forte, porque ele pode morrer se ele não avisar que está com fome, mas uma cólica, ou uma carência afetiva, ou um frio, ele vai fazendo esse aprendizado que basta avisar o meio que o envolve e ele depois fica calmo. Então ele vai aprendendo a dimerizar. Ele sai do seu sistema nervoso, dos peixes cartilaginosos, passa pela questão do simpático, mas ele não chega a atingir um nível de estresse, um nível do medo, né? Por conseguinte, um bebê que está numa incubadora, que é mal acompanhado, que tem pais drogados e que não atendem essa criança, ele pode chegar numa situação de fome a temer a morte e chegar a um grau de medo. E chegando a essa região, mesmo que depois seja saciado, depois de algum tempo, ele pode ficar com resíduos traumáticos, né? Fica um bebê traumatizado, em que mesmo avisando, mesmo chorando a plenos pulmões, ele não foi confortado. Então ele não aprendeu a usar o sistema autônomo ventral e dimerizar o seu nível de ansiedade. Então ele não descarregou. Ele passou por uma experiência traumática na infância e vai carregar essa experiência para o resto da vida. Pode se tornar, não é obrigatório, mas pode explicar o comportamento de um adulto que, contrariado ou ameaçado ou numa situação de estresse, o simples gatilho que recorde essa memória no corpo, no diafragma, em todas as vísceras que remetem a essa memória de bebê, podem fazer que a descarga dele seja um nível não equilibrado, ou seja, não tem uma resposta de acordo
com a ameaça. Tem uma resposta que supera em muito a energia da ameaça, né? Por quê? Porque assim foi o aprendizado dele. Ele está traumatizado. Por isso que a gente estuda essas questões do trauma utilizando essa curva, que é preciso pegar esse adulto e formas de eliminar esses resíduos de trauma que ele traz, para que a sua resposta seja condizente com o nível de ameaça, né? Só para completar, essas ameaças que causaram traumas normalmente aparecem contraturas musculares. A pessoa que desenvolveu resiliência torna-se um adulto com menos contraturas musculares, porque não teve esse limite, não experimentou esse limite de medo em que houve uma descarga hormonal gigantesca de cortisol, adrenalina, em que impregnou receptores musculares e ficaram com essa memória, repetindo novamente, com resíduos de trauma. Ficou uma pessoa traumatizada. A pessoa que aprendeu a ter a resiliência tem memórias prazerosas. Isso vai ser fundamental para compreendermos melhor comportamentos e relacionamentos e diferenças comportamentais de casais, de pais e filhos e alguns comportamentos de adultos, tá bom?